Salve, pessoal. Vamos lá? Título da lição e verso, quem me ajuda? Jesus como mestre dos mestres. E verso, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Continuando aí a nossa estrada de fundamentos da educação cristã, da educação adventista, a lição de hoje, a lição particularmente desse sábado, trata da identificação da base, ou talvez o ponto mais fundamental do modelo educacional, que é o reconhecimento da pessoa de Cristo como a representação plena da divindade e plena de todas as questões que envolvam tanto a filosofia quanto os objetivos da educação adventista, da educação cristã. A lição começa com uma discussão de base, que é qual é o sentido da vinda de Jesus, qual é o propósito da vinda de Jesus, da forma como Jesus se manifesta, seja nesse mundo ou em qualquer lugar do universo. E aqui começa, de fato, a grande questão a ser compreendida a respeito do ministério de Cristo. Se a gente olhar a história inicial do pecado, a história inicial do processo do pecado, uma das coisas bastante interessantes que vem dessa história é a percepção da surpresa dos anjos e principalmente a tentativa de Lúcifer de se igualar a Deus, de se igualar ao Pai, e o ciúme manifesto entre Lúcifer e Cristo, no sentido da igualdade que Cristo nutre com o Pai. Essa primeira história de pano de fundo da história humana, mas também pano de fundo da história universal, mostra alguns aspectos interessantes a respeito da missão de Cristo desde que mundo é mundo, desde o início de todas as coisas. Se a gente repara na Bíblia, há vários textos na Bíblia que apontam que os processos decisórios, os paradigmas pelos quais nós vivemos e as alternativas que temos de solução do pecado são definidas ou estão abordadas desde antes da fundação do mundo, desde muito tempo atrás. O que significa dizer que os propósitos manifestos hoje para a gente, ou seja, aquilo que a gente consegue perceber e entender dos propósitos de Deus, já estão desenhados há muito tempo. Isso significa que a missão de Jesus, ela existe antes da gente, antes do mundo existir, antes do pecado existir. E o primeiro grande aspecto da manifestação da divindade para com as criaturas repousa exatamente nisso. A revelação de Deus, a percepção de quem Deus é, a compreensão de quem é o Pai, depende integralmente da manifestação do Filho. Seja nesse mundo, seja em qualquer mundo. Um aspecto interessante disso é a surpresa que os anjos tiveram quando Deus apresenta Jesus como sendo Deus. Quando Deus tem que manifestar a divindade de Cristo pela contestação que Lúcifer faz dessa divindade. E se você reparar essa abordagem, esse momento específico na história, os anjos se dão conta de que Jesus é Deus no sentido pleno da palavra Deus e da igualdade dele com o Pai, quando Lúcifer questiona e Deus se obriga a manifestar essa resultante, se obriga a manifestar essa questão. O que tem de importante nisso? É a gente perceber por que a Bíblia reflete Jesus como um anjo, um arcanjo, o arcanjo Miguel. Por que a Bíblia faz essa alusão? Na realidade, se você olha para o céu, a manifestação de Jesus para com os anjos é um entre eles, é um como eles. Se você olha para a terra, a manifestação de Jesus na terra é um entre nós, um como nós. Essa percepção do Cristo manifesto como um entre, como um com, que é um dos nomes atribuídos a Cristo na Bíblia, Emanuel, Deus conosco. Essa abordagem de Jesus presente
quase que num nivelamento, não no sentido de Cristo se tornar igual a nós, mas num nivelamento no sentido de Cristo descer até a essência do que somos, e nesse descer a essência do que somos, manifestar de alguma maneira, de alguma forma, essas características a respeito de Deus, essas características a respeito do Pai, são os primeiros elementos que fundamentam porque Cristo é importante dentro da referência, dentro do modelo referencial da compreensão de Deus. E como modelo referencial de todas as demais coisas que constituem o reino de Deus. Então, essa é uma questão importantíssima dentro do modelo. Ou seja, se a gente quer praticar, de fato, um modelo de educação que seja redentora, não há como furtar-se de apresentar Cristo como ponto central, como base, como fundamento de todas as questões. Uma outra questão importante é que, no nosso caso em específico, a gente tem uma restrição. Nós não temos a referência presente de Cristo. A gente depende de outras questões. E, portanto, no elemento formativo da educação cristã, a gente tem como base a palavra de Deus, não porque Cristo não seja a base, mas é porque não dá para conhecer Cristo sem a palavra. A forma que nós temos condição de ter acesso a Cristo é o texto. Nós não temos acesso pessoal a Jesus. Embora possamos manter esse acesso por processo de comunhão, ou seja, orando e conversando com Deus, a resposta de Deus a nós para ser compreensiva depende da Bíblia, depende da palavra. Caso contrário, a gente desenvolve um relacionamento místico com Deus. É a Bíblia quem permite, que nos permite que esse relacionamento seja preciso. E essa é uma outra coisa interessante da abordagem de Cristo revelando ao Pai. A gente só sabe disso porque leu os textos. A gente só percebe isso porque leu os textos. Se a gente não tivesse os textos, ou a gente não conheceria o Cristo, ou se a gente conhecesse o Cristo sem os textos, seríamos levados a uma prática superficializada do Evangelho, muito semelhante ao misticismo puro ou pentecostal dos tempos atuais. Porque não tem a base, não tem o fundamento que nos permite entender o Cristo. Então, há uma coisa interessante na forma de apresentação da lição, de que nós precisamos de Cristo para conhecer o Pai, mas precisamos da palavra para conhecer o Cristo. E nisso se forma o trajeto, o percurso que desenvolve o conteúdo da educação. Se o objeto da educação é a restauração do homem à imagem do seu Criador, e o nosso Criador é Cristo, a forma pela qual chegamos lá é a palavra. E é interessante que Jesus é apresentado na Bíblia como sendo a palavra. Seja na expressão do Novo Testamento, como verbo, seja na expressão do Velho Testamento, como a sabedoria, a palavra de sabedoria, nos textos de Provérbios ou nas abordagens de Salomão. Ou seja, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a palavra é Cristo. Mas para conhecer a Cristo, precisamos da palavra como legado, a palavra escrita que chegou até nós, da forma como chegou até nós. Por que é importante perceber que eu só conheço o Pai a partir de Cristo? Bom, aqui tem uma questão importante, tem uma relação importante dentro desse modelo. Bom, a primeira relação vital neste contexto é perceber que se eu olhar para Deus, o Pai, sem a perspectiva do Cristo, das duas uma, ou eu vou ter uma noção de Deus como o paganismo tem, ou eu terei uma noção de Deus como o agnosticismo tem. A percepção de Deus do paganismo é um Deus de tirania, um Deus de investigação de pecados e maldades, e um Deus com caprichos sentimentais de manifestação de ira. É interessante porque se você pergunta hoje para o mundo
por que várias pessoas não creem em Deus ou não creem na Bíblia, a resposta é: Deus não pode ser aquilo que a Bíblia apresenta. Afinal de contas, a Bíblia mostra um Deus vingativo, um Deus que mata, um Deus tirano. Essas pessoas nunca encontraram Cristo. E é curioso porque elas chegam a dizer: se Deus fosse como o Cristo é, eu até acreditaria em Deus. E, de novo, elas não encontraram Cristo, só ouviram dizer dele. Porque se tivessem encontrado Cristo, teriam encontrado que Cristo é Deus e teriam descoberto que Deus está em Cristo, assim como Cristo é em Deus. E teriam entendido os fatos, as ações, as decisões de Deus. Caso eu não entenda isso, Deus de fato é tirano. Afinal de contas, como eu explicaria a forma da invasão de Canaã, a manifestação de um dilúvio que destrói tudo e todos, e uma série de outros eventos do Velho Testamento que parecem manifestar um Deus irado, um Deus contra o mundo, muito semelhante às abordagens do paganismo. É curioso porque o cristianismo também incorpora essa mesma percepção de Deus quando a gente olha o cristianismo medieval. E a razão pela qual o cristianismo medieval perde a perspectiva de Deus e o apresenta como um Deus tirano é exatamente o fato de que eles retiraram Cristo da história. Mantiveram o Cristo crucificado em símbolos e emblemas, mas retiraram completamente Cristo das apresentações religiosas. Perderam a perspectiva de que Cristo vai voltar, perderam a perspectiva das promessas efetivas de Cristo e, principalmente, abandonaram a noção de que o perdão de pecados só vem de Cristo. Perdendo essas coisas, retirando Cristo da cena, aparece um Deus tirano contra o pecado e a necessidade, como humanos, de amenizar a ira de Deus através de algum tipo de pagamento, algum tipo de sacrifício. Portanto, quando a gente perde a noção de Cristo, a resultante natural é essa. Deus muda de perspectiva para nós e a gente perde tudo. Razão pela qual a lição começa com o Cristo revelando o Pai. É quando aprendemos quem é Jesus que a gente projeta sobre Deus a imagem correta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para que morresse pelo pecado da humanidade. E aí, os aspectos do amor de Deus começam a ser manifestados e não a ira de Deus contra o pecado. Uma outra coisa interessante é que quanto mais perto a gente chega da compreensão de Jesus, mais clara fica a imagem de que Cristo assume diferentes papéis na execução do plano da redenção. Ele não é só o Criador, ele é o Salvador, ele é o mantenedor, ele é o Deus que julga, ele é ao mesmo tempo o advogado, ele é o irmão que se manifesta como nós, se fez carne, habitou entre nós. Ele é o Deus que vive presente entre nós, Emmanuel, Deus conosco. Ele é aquele que cura, tanto física quanto emocionalmente as pessoas, é o bálsamo de Gileade. É aquele que aparece como esperança, a rosa de Saron. E se você vai olhando os mais de 50 títulos diferentes que Jesus tem na Bíblia, cada um desses títulos revela uma característica diferente do Pai e, ao mesmo tempo, uma característica diferente do Filho. Talvez esse fosse um exercício interessante de se fazer. Se você não tiver nada para fazer hoje à tarde, é um bom exercício. Pesquisa todos os títulos que Jesus tem na Bíblia e veja que características esses títulos trazem a respeito dele, em primeiro lugar, mas, consequentemente, projetadas em Deus. E aí sim a gente vai descobrir que aquela imagem que a gente tinha, talvez, de um Deus mais rigoroso, ela é muito mais pertinente ao Cristo do que ao Pai. Afinal de contas, o Pai não interfere na humanidade. Todas as ações procedidas a favor ou contra o ser humano foram sempre executadas por Cristo. Todas elas. Você não vê o Pai interferindo na humanidade, só o Filho. Desde a criação até o último capítulo de Apocalipse. O último texto do livro de Apocalipse fecha com Cristo, não com o Pai.
Assim como o primeiro texto da Bíblia abre com Cristo e não com o Pai. Afinal de contas, se no princípio Deus criou, é a mesma coisa que no princípio era o Verbo, é Cristo quem abre a Bíblia, é Cristo quem fecha a Bíblia. E a grande pergunta é, onde está o Pai? O Pai sempre esteve assistindo ao Filho. E essa é uma outra referência interessante da revelação que Cristo faz de Deus. Por todas as ações de Cristo, sempre por trás dessas ações estava aquele que assistia a Cristo, o Pai. Por isso que quando o processo termina, Cristo entrega todo o resultado do plano da redenção de volta ao Pai. Eis-me aqui com todos aqueles que me deste. Esse é o desenho final da história. É assim que a história termina. O que mais a gente tem de referências interessantes a respeito do Pai que vem de Cristo, que procedem de Cristo? Se a gente observa o capítulo 1 de João, o capítulo 1 de João traz a ideia de que o ser humano se separou de Deus. E Cristo produz o retorno, o resgate deste convívio. Em duas dimensões, inclusive. Numa dimensão inicial de Deus buscando os seus filhos para a formatação de um exemplo para o mundo, de uma nação que vive sob a guarda e a tutela de Deus. Porém, essa nação a quem Deus chamou rejeitou Deus. E então, Deus abre o processo e diz, a partir de agora, todos os que desejarem serão chamados meus filhos, desde que creiam no meu Filho. Deu poder a todos de serem chamados filhos de Deus, tantos quantos venham a crer no seu nome. É a abordagem de João, capítulo 1. Mais do que isso, o texto do capítulo 1 sustenta a ideia de que Cristo se fez carne, habitou entre nós e, por causa disso, se manifestou sua filiação divina. Vimos a glória do unigênito do Pai. E essa é uma palavra bastante peculiar no grego, né? Monogenes, unigênito, único gerado. Essa palavra, diferente do que muita gente pensa sobre geração, ou seja, sobre nascimento, ela na realidade professa igualdade. Monogenes quer dizer um ditado popular típico da nossa terra, que é filho de peixe, peixinho é. A palavra monogenes tem a ver com isso. Por isso que quando Jesus disse que era filho de Deus, os fariseus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Porque dizendo-se filho de Deus, fazia-se igual a Deus. Essa expressão que João traz na introdução do seu evangelho, atesta não só a divindade de Jesus, mas a igualdade com ele. E por isso que lá no capítulo 14, lá no verso 9, vocês vão ter a referência de que quem vê a Cristo, vê ao Pai. Porque são iguais. Quem vê um, vê o outro. O que um faz, o outro também faz. O que um pensa, o outro também pensa. Essa expressão plena de igualdade de procedimentos, de propósitos, de pensamento, também é parte da revelação do modelo. Portanto, tudo aquilo que a gente aplicar a Jesus enquanto definição, consequentemente será aplicado ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa mesma expressão cabe ao Pai. Todas as frases que Jesus usou de si mesmo ou usou para si mesmo como identificação, todas elas se aplicam ao Pai igualmente. Se a gente chama Jesus de Salvador, o Pai também é. Se chama Jesus de mantenedor, o Pai também é, e assim por diante. Ou seja, olhar para o Cristo é olhar de fato quem é Deus, compreender de fato o que Deus é e o que Deus pensa. A lição traz uma curiosidade no meio dela, lá na terça-feira, que é a provocação de que a gente leia a mente de Cristo. Há vários aspectos dessa provocação que podem ser úteis. Talvez um interessante deles, tirando a Bíblia da referência e olhando para como as pessoas veem essa abordagem da mente de Jesus,
Apesar de eu não concordar com tudo que está escrito lá, mas alguns insights são muito interessantes quando a gente observa autores descrevendo a mente de Jesus, descrevendo como Jesus pensa ou como Jesus aborda as pessoas e procedia seus processos decisórios. Talvez uma das descrições mais precisas que a gente tem, sob o ponto de vista da psicologia, nessa direção, é uma coleçãozinha de livros que vocês já devem ter visto por aí, de um autor da atualidade chamado Augusto Cury, que mergulha na mente de Cristo para compreendê-la, tentar compreendê-la. Embora, como eu disse, eu não posso concordar com tudo que ele escreveu, afinal falta para ele um pedaço da informação. Talvez se ele ganhasse de presente um Desejar de Todas as Nações ou Vida de Jesus, ele conseguisse completar a coleção de livros dele e fazer alguns alinhamentos na descrição. Mas, de qualquer forma, os insights são muito bons. Um outro texto muito interessante para compreender a mente de Jesus, esse nosso, de produção da casa, não sei se ainda existe o livro em produção, mas deve ser fácil de achar na internet, escrito pelo pastor Maurice Venden. O título do livro era Como Jesus Tratava as Pessoas. É um outro livro muito interessante para compreender a mente de Jesus, a forma como Jesus elaborava as questões. E são livros interessantes para essa percepção da personalidade de Jesus. Mas pegando carona exatamente nesse texto que a lição trouxe à tona, se alguém puder compartilhar com a gente a leitura, Filipenses capítulo 2, os versos de 1 a 4, tem algumas abordagens interessantes aí na introdução desse texto. Se alguém puder. Posso ler? Por favor. Tá. Filipenses 2. Capítulo 2, 1 a 4, para a gente começar a abordagem. Depois a gente lê os versos 5 até 11. Esse texto vale a pena a leitura completa dele. Tenham a atitude de Cristo. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente de propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Até o 4. Isso. Leia o resto? Não, por enquanto tem. Quais são os aspectos interessantes que esse texto manifesta a respeito de Jesus e por que esse texto é trazido como forma de compreender a mente de Jesus? Qual era a intenção do autor da lição ao trazer esse texto com essa perspectiva? Existe algo por trás, que é qual é o sonho de Cristo para o seu povo. Esse texto de Filipenses capítulo 2 descreve esse sonho. Ou seja, se Deus olhasse para o futuro e imaginasse aqueles que aceitariam o seu convite, que tipo de pessoas ou que tipo de povo seria este? E esse texto manifesta exatamente essa questão. Há algumas características manifestas desse povo. Curiosamente, essas características são as mesmas das quais dependia o derramamento do Espírito Santo como promessa aos apóstolos. Se vocês repararem no texto, o texto traz uma abordagem bastante clara a respeito de unidade de propósito. Ora, por que unidade de propósito é uma revelação da mente de Cristo? Existe uma questão aqui, Paulo insiste nela várias vezes. Paulo usa esse exemplo, usa outro como se nós fôssemos corpo de Cristo. Mas Jesus também usava esse exemplo ao colocar a abordagem aos discípulos de que eles precisavam ser um. Olhar para a revelação de Cristo do Pai, eu e o Pai somos um, é a mente de Cristo para o seu povo, que todos sejam um, em Cristo e Ele em todos.
Essa perspectiva de unidade é o que daria ao mundo uma noção da solidez do Evangelho. Ou seja, enquanto o mundo olhar para a igreja, olhar para o povo de Deus e enxergar o povo de Deus como desconexo, ou seja, como não tendo um único propósito, como não tendo um propósito em comum, enquanto o mundo observar os membros da igreja e perceber neles divergência de propósito, enquanto isso ocorre, o mundo não pode acreditar e não consegue acreditar na unidade de Deus. Essa expressão da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito como sendo um só Deus, é o que precisa ser manifesto no povo de Deus para que o mundo saiba que Deus está, para que o mundo saiba que Deus é quem diz ser. Há uma dicotomia entre o que Deus é e o que os seus filhos manifestam. Por isso, o derramamento do Espírito Santo não poderia ocorrer enquanto isto não estivesse resolvido. Se você ler a introdução do livro de Atos, você vai perceber que quando eles resolveram todas as questões que os separavam enquanto discípulos, neste momento em que eles se tornam um, o Espírito se manifesta. E aí eles saem com unidade de propósito, tanto que Pedro prega e todo mundo repete o sermão em línguas diferentes. Essa abordagem de unidade de propósito é uma das revelações importantes do Cristo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E isso não tem a ver com atos de caridade, como muitos imaginam. Isso tem a ver com a unidade de propósito. Na sequência, a partir do verso 5, a gente tem uma segunda característica de Jesus manifesta em Filipenses, que é o que permite a primeira. Então vamos olhar lá, o verso 5 ao verso 11, que também vale a pena um debruçar sobre isso, uma reflexão sobre esse texto. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, o que acontece nessa história é o inverso do que a gente chama na cultura popular de carteirada. Jesus faz exatamente o modelo contrário. Sendo Deus, ou seja, tendo a carteira para mostrar, ele joga fora a carteira, não usurpa ser igual a Deus. Pior do que isso, desce a condição humana, mas não um humano qualquer, uma qualidade de servo, e não só há um desenho de igualdade com a humanidade, mas ele vai ao nível mais baixo da possibilidade humana, que é a morte, e não uma morte qualquer, mas a morte mais vergonhosa que podia existir, a de cruz. Ele desce ao nível máximo que pode se descer e se faz pecado, não pecador. Ele se faz pecado por nós. E essa é uma coisa importantíssima da gente entender deste texto. Essa chamada cascata da humildade, esse processo de descer degraus até a morte de cruz, vai a um limite chamado extremo, que é o limite de ser pecado. Ao fazer isso, Jesus se iguala ao que vai acontecer no fim da história com o ser humano. Quando o pecador se torna o pecado que o pecador comete, ou seja, quando há uma fusão completa entre pecador e pecado, nesse momento só resta uma coisa a ser feita, que é destruir o pecado. Mas como os dois estão coligados, fundidos numa única peça, pecador é destruído junto com o pecado. É disto que se trata esse texto. Jesus desce a este nível para ser destruído por Deus. O pai mata o filho. É a figura
de Isaac e seu pai, no alto do monte, na oferta do sacrifício. Por que é importante reconhecer Cristo nessas cenas? Porque aí a gente tem a dimensão do que o pai fez. O pai matou o próprio filho para resgatar a humanidade. Portanto, bem longe de tirania, a resposta de Deus ao pecado é a resposta que qualquer ser humano com o mínimo de senso de justiça faria. Qualquer ser humano, na qualidade do pai, se tivesse olhando alguém rejeitando o perdão, assintosamente, reagiria com um ar de ira ou com uma abordagem de morte. E é interessante que a gente projeta sobre Deus tirania, mas se a gente tivesse sentado no lugar dele e tivesse ofertado o nosso próprio filho para morrer por alguém, e esse alguém virasse para a gente e desse risada da nossa cara a respeito de nós termos matado o nosso próprio filho por ele, qual seria a nossa reação imediata? Toda vez que alguém me pontua a tirania de Deus, a forma mais fácil de ilustrar que está bem longe da realidade Deus ser tirano é perguntar o que a gente mesmo faria se alguém estivesse rindo da nossa cara quando a gente está matando o nosso próprio filho para salvá-lo. É sob essa perspectiva que essa cascata da humildade se manifesta. Por isso o texto diz que Deus elevou Cristo à mais alta posição do universo, com o maior nome que o universo pode conhecer, e todo o universo se coloca prostrado diante de Cristo, para Deus o Pai. Ou seja, Deus matou o seu filho e para o mundo ele oferta essa graça. Aqueles que a aceitam são salvos. Os que a rejeitam serão destruídos por uma razão óbvia de insanidade. É disto que se trata o modelo. Por que o universo inteiro se rende a Cristo? Porque a hora que observa o que Cristo fez sem precisar fazer, ou seja, ele quebra a lógica do modelo. A hora que Cristo faz aquilo que é preciso ser feito, mas sem precisar fazê-lo, o universo inteiro percebe o que Deus queria com o livre-arbítrio. É só nesse momento que a gente compreende a extensão do que significa livre-arbítrio. Deus ousou criar com livre-arbítrio. Deus ousou dar liberdade ao outro para decidir se crê ou não crê. E isso sabendo dos riscos, sabendo do preço, entendendo a dimensão do que aconteceria. E aqui também vem um outro aspecto importante da revelação de Deus, que também a humanidade distorceu por influência de Satanás, que é o sentimento de Deus. A diferença entre presciência, ou seja, Deus conhecer antecipadamente todas as coisas, e Deus viver as coisas que conhece. Numa forma bem simplista de ilustração disso, imagina aqueles dois buraquinhos que quase todas as paredes de casa têm, com um quadrinho de múltiplas marcas e cores, e que a gente costuma ligar as coisas em casa. Normalmente aquele quadro é feito na altura perfeita para sujeitos de tamanho até 2 anos de idade, porque ele está exatamente na altura que eles precisam para alcançar os 2 dedinhos naqueles 2 buraquinhos. Foi feito, projetado para isso. Quem projetou tomada, projetou pensando em criança, com certeza. O que acontece dentro do processo? Você observa... É isso aí, Tony. Às vezes a gente tem que apontar. Brincadeiras à parte. É só para não perder. Professor tem olhos e ouvidos por todos os lados. O que acontece? Dentro desse processo, se você observa uma criança e observa uma tomada, tem uma certeza que você tem. Ela vai pôr o dedo. E ela vai pôr o dedo normalmente olhando para você. Ela olha, vai chegando perto e você diz não. Ela olha de novo, vai chegando perto e você fala cuidado. E ela continua chegando perto e você já sabe o que vai acontecer. Você tem 2 opções nesse momento. Usar o livre-arbítrio ou impedi-lo. Se você
impedir o livre-arbítrio, essa criança nunca vai saber o que é tomada e o que ela faz. Mas se você permitir o livre-arbítrio, isso terá consequências. Por mais que você saiba qual é a consequência, uma coisa é saber antecipadamente, a outra é viver a cena. Idem ao fogão, idem aos palitos de fósforo e a todos os demais elementos que ofertam risco. Quando Deus escolhe o livre-arbítrio como paradigma da criação, ele já sabe o preço. Ele já sabe o que vai acontecer, por isso, Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Cristo morreu. Ponto. Porque para Deus, toda a história é presente. Não existe passado, não existe futuro, só existe o presente. O problema é que, diferentemente do desenho usual, Deus sabe o que vai acontecer, mas não viveu isso que vai acontecer. E, portanto, há dois preços para pagar nesse contexto. O preço de saber antes e o preço de ter que viver o que já se sabia. É quando a gente observa a história do Cristo que a gente começa a entender a dimensão desse sentimento. Ou seja, quem em sã consciência, sabendo que vai sofrer, esperaria para assistir a cena? Quem de nós, conhecendo o resultado de alguma coisa, faria aquilo? Essa é a diferença entre Deus e nós. Deus, mesmo sabendo o resultado, fez. Ah, mas ele podia ter evitado. Sim, e seria manipulação. Nós somos assim. Deus não. Deus não manipula o processo. A liberdade é de nível extremo. E Cristo é a prova disto. O Criador morre pela criatura, sabendo antes que isso ia acontecer. Outra coisa interessantíssima sobre essa cena é a gente entender a dimensão da mente de Cristo humana. Ou seja, ao se sujeitar à condição humana, a memória do Deus fica guardada em outra cena, em outro lugar. É como se você tirasse um HD, põe de lado e coloca um outro HD limpo, chamado HD humano. E não há conexão entre os dois. Ou seja, não há conexão entre o humano e a memória do Deus. Caso contrário, seria impossível a igualdade com o homem no sentido do exercício livre da história da escolha do pecado. E essa é uma coisa que a gente vai, para o resto da eternidade, olhar para ela e nunca vai entender como que isso foi possível. A cisão do Cristo homem e do Cristo Deus, ao mesmo tempo que ambos estavam perfeitamente unidos, porque nele habitava a plenitude da divindade corporalmente. Ou seja, ele tinha todo o poder da divindade à sua mão, mas não lançava a mão desse poder no sentido de uso para si, ou para qualquer coisa que impedisse o exercício livre das escolhas humanas. Óbvio que se Jesus tivesse acesso à história dele como Deus, as situações das orações dele no Getsemane nunca teriam ocorrido. Afinal de contas, no poder de Deus, nenhuma daquelas orações faria sentido. Mas faz sentido se ele não tem o acesso à parte da coordenação da mente da divindade, mas tem ao poder, o que torna mais perigoso o processo. Imagina você e eu com todo o poder do universo à nossa disposição. É mais ou menos como aquela oração típica que a gente deve sempre manter em mente. Pai, me dá amor e misericórdia, porque se o Senhor me der poder, eu mato um hoje. Esse desenho de Cristo tendo todo o poder à sua disposição, sendo um humano igual a nós, óbvio, sem pecado, e não lançar mão desse poder a seu favor, é um desafio que a gente sequer imagina o tamanho dele. Porque se a gente tivesse 1/10 do poder que Cristo tinha, provavelmente muita gente ao nosso redor já tinha morrido queimado bem facilmente ao longo da nossa história de vida. Porque faz parte do desenho humano isso, faz parte da natureza humana. Diga, Pedrinho.
Não, é só essa semana no meu trabalho, estavam todos sentados lá discutindo o problema do Covid, aonde que vai. Aí surgiu, né, no final de tudo, eu falei, olha, mas a gente tem que lembrar que tem alguém que está no controle de tudo. Se não fosse isso, o que seria de nós, né? Aí surgiu o livre-arbítrio de Deus criar o homem. Eu falei, Deus, ele deu livre-arbítrio para o ser humano. Deus criou nós com livre-arbítrio, mas Deus coloca um limite para o ser humano, senão o ser humano se autodestruiria, alguém destruiria o universo. Aí a menina falou assim para mim, não, mas a gente não tem limite, o homem vai aonde ele quer. E eu, naquele momento, eu não soube assim, de uma resposta para colocar o limite que Deus dá o livre-arbítrio, mas ele impõe um limite. Como que como a gente responde essa pergunta? Deus deu livre-arbítrio, mas ele tem um limitador. A forma é a forma mais simples do mundo. A minha liberdade termina exatamente onde começa a sua. Deus não deu o livre-arbítrio para mim. Ele deu o livre-arbítrio para todos. Portanto, existe um limite do meu livre-arbítrio. O quanto ele interfere no seu. Portanto, como é que Deus estabelece os limites do livre-arbítrio? Garantindo que você tenha o seu e eu o meu. Ou seja, existe limite para o que eu posso fazer comigo? Não. Mas existe limite sobre o que eu posso fazer e que interfere em você? Sim. Portanto, o limite que Deus estabelece no livre-arbítrio é a garantia de que o livre-arbítrio continue existindo para todos na mesma dimensão. Por que razão houve o dilúvio? Porque o livre-arbítrio humano chegou no seu limite extremo, a ponto de que os últimos que ainda eram livres escolhendo Deus poderiam não conseguir mais fazê-lo. Para garantir que o livre-arbítrio continuasse existindo e continuasse existindo salvação como uma possibilidade, Deus interfere e destrói o mal, de maneira radical. A vinda de Jesus também acontece na plenitude do tempo, quando a última geração que poderia esperar Deus estava para morrer e toda a expectativa do Messias estava para se desfazer, é na plenitude dos tempos que o Messias se manifesta. Se ele esperasse mais uma geração, não haveria mais ninguém esperando o Messias. Ele vem na hora certa. E, diferentemente do dilúvio, ele resolve o problema agora ao inverso. Ele resolve o problema demonstrando a salvação, em vez de destruindo o mal. E aí, nasce uma nova geração de pessoas que acreditam. E se explode ao mundo o cristianismo, com quase 6 milhões de pessoas acreditando em Cristo, nos primeiros dias do cristianismo, ali entre os anos 30 e os anos 70. E a história segue. A gente chega no nosso período e quase foi extinto de novo o modelo correto de crença. O que Deus faz? Vai lá e busca alguns sujeitos que ainda creem e que ousam defender o que creem. Martinho Lutero, Wycliffe, Wesley, Hus. E esses poucos que restaram, Deus levanta e diz, está na hora de revitalizar a mensagem ou a mensagem vai se perder. E, de novo, o evangelho vem à tona, culminando na liberdade plena, na interferência de Deus de novo para bloquear o mal. Ou a gente acha que a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier é simplesmente uma ação de coordenação humana. Por trás da história tem Satanás insuflando um modelo, por trás da história também tem Deus mantendo o livre-arbítrio pleno. E essas coisas estão sempre em justaposição, em conflito. A diferença é que Satanás não tem escrúpulos. Se você deixar, ele interfere no livre-arbítrio de todos, indiscriminadamente. Deus não interfere no livre-arbítrio. Deus interfere no pecado. Ou seja, quem usou o seu livre-arbítrio para escolher o mal, já definiu sua sorte, já está morto, só não sabe disso, só não está enterrado. Quem escolheu Deus também já escolheu sua sorte, já está vivo para sempre, só não recebeu a glória. Portanto, desses dois lados da cena, quem decidiu pelo mal e quem decidiu pelo bem, existem os elementos de atuação de Deus. Quem escolheu plenamente o mal já está morto, nada importa o que aconteça com ele. Quem já escolheu o bem já está vivo, nada importa que aconteça com ele, inclusive que morra neste mundo.
porque entregou sua vida. Por isso que Paulo dizia, para ele, essa perspectiva de morte e de vida tem dimensões somatórias. Uma é ganho, a outra é lucro. Ou seja, para Paulo tanto faz estar vivo ou morto, desde que na missão. Se a missão for morrer, que seja, se a missão for viver, que assim seja. Tanto faz. Porque ele já escolheu, para mim o viver é Cristo. Está definido para ele. Uma vez que você defina isso, você entregou para Deus o arbítrio. Ou seja, quando eu escolho Deus, eu estou dizendo para Deus o seguinte: a partir de agora já não sou eu quem vive, é o Senhor quem vive em mim, faça comigo o que quiser. É isso que eu estou dizendo para Deus. Às vezes a gente se esquece disso. Eu não estou dizendo para Deus, eu quero a salvação. Eu estou dizendo para Deus, a partir de agora eu sou uma peça no tabuleiro. Eu sou só um peão, uma torre, um bispo, um cavalo. Faz comigo o que tiver que fazer. Ponto. É disso que se trata a escolha por Deus. Assim como o inverso é igualmente verdadeiro. Quem escolheu Satanás já fez sua escolha, está morto. Mortos não fazem escolhas. Portanto, nessas duas dimensões Deus atua. Para quê? Para que quem está no meio do caminho, que não decidiu nem por Deus e nem pela morte ainda, seja salvo. É aqui que Deus mexe suas peças. Aonde Satanás mexe suas peças? Nos 3 tabuleiros. Satanás mexe no tabuleiro dos que escolheram por ele, mexe no tabuleiro dos que escolheram por Deus e ainda quer mexer no tabuleiro central dos que estão indecisos. Ele não tem escrúpulos, ele não tem limite, mas Deus tem. Não porque Deus seja limitado por algo, é porque Deus escolheu o livre-arbítrio. E ele vai usar todo o seu poder para manter o livre-arbítrio e incentivar os indecisos a escolherem por ele. É disso que se trata a salvação. E é isso que a gente observa quando chega perto de Cristo e entende a mente de Cristo. É por essa razão que as 2 últimas lições da semana vão pontuar a parte aplicada, Cristo como mestre dos mestres. Ou seja, qual é o diferencial de Cristo como professor? É que ele enxerga o que nós não enxergamos. A parte curiosa é que é possível enxergar como ele enxergou, porque o poder que ele usava é o mesmo que está à disposição. Ou seja, o que a gente aprende do mestre dos mestres? A gente não aprende que Cristo tinha competência, embora ele tivesse competência. A gente não aprende que Jesus tinha conhecimento, embora isso seja verdadeiro, é só olhar ele com 12 anos no templo, argumentando e respondendo os fariseus e sacerdotes. O que a gente aprende observando Cristo é quem estava por trás dele. Ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Ou seja, o mesmo poder que estava disponível para Cristo é o poder que está disponível hoje. Então, o grande aprendizado de olhar o magistério de Cristo é olhar quem é que soprava no ouvido dele o conteúdo na hora certa. A expressão do Cristo é o que se diz, como se diz, a quem se diz e quando se diz, para ele sempre eram perfeitos. Por isso que você vê coisas absurdas em Jesus, como, por exemplo, chamar uma mulher de cadela. E essa mulher, com um sorriso no rosto e com uma expressão de fé, responder: sim, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu patrão. E Jesus ter que virar para a plateia e dizer: eu queria que Israel tivesse uma fé como eu vejo nessa mulher. E a despede com salvação. É esse mesmo Jesus, é esse mesmo Cristo que consegue manifestar, abordar, apresentar coisas antagônicas àquilo que a gente chamaria de educação, no mínimo. Como, por exemplo, virar para frente de uma mulher num poço que vai ao meio-dia para não ser vista e encontrar ninguém, e ainda dizer para ela: de fato, você está correta na resposta que me deu, porque antes desse agora você teve X maridos, e o que você tem agora não é seu. Essas expressões de Jesus, que parecem totalmente fora da caixa,
fora de qualquer contexto educativo ou qualquer contexto de modelos politicamente corretos dos dias atuais, são aprendizados do mestre dos mestres. Ele não era, se tinha uma coisa que Jesus não era, era politicamente correto. Jesus é a expressão do politicamente incorreto. Mas por uma razão, ele sabia por quê. Ele aponta nessa direção de maneira muito precisa. Ele ajusta as coisas de maneira muito precisa. Por quê? Porque ele ouvia a voz de alguém que guiava naquilo que ele tinha para dizer. Ah, mas o que acontece com a gente se a gente for viver assim hoje? Provavelmente o que aconteceu com Cristo, uma cruz no fim do caminho. Bem provavelmente. A grande pergunta eu estou disposto a isso? Porque se você decidir viver por Cristo, o que ele prometeu é uma coisa só. No fim do caminho ele prometeu perseguições, maledicência, injúria, difamação, e mentindo disserem toda sorte de mal contra vocês. É assim que ele termina o Sermão da Montanha, no apelo e convite inicial aos seus discípulos. O anti-marketing, né? A abordagem do anti-marketing. Essa é a questão por trás da cena. É isso que está por trás do modelo. A grande pergunta é, por quê? O que ele pretende com isso? Na realidade, o que Jesus pretende com isso é mostrar que o mal é arrogante e ele desfaz a realidade. Toda vez que a gente for combater o mal, seja com atos ou palavra, o que vai acontecer é que esse mal se volta contra nós, porque o mal, ele insiste em persistir. O mal é uma praga que não quer ir embora. O que a gente aprende de Cristo? A gente tem que fazer uma escolha. Que tipo de vida e que tipo de ministério ou magistério eu quero exercer nessa vida? Qual é o grande convite da lição dessa semana? Somadas as lições anteriores, ou seja, somados os textos que a gente viu nas lições anteriores, a grande questão por trás de tudo isso é a gente entender de forma completa qual é o chamado de Cristo para esse tempo, qual é a abordagem para esse momento. Saímos de um Éden, perdemos a perfeição. Esse Éden tinha uma previsão de forma existencial que também se perdeu, chamada família. Essa forma que se perdeu é resgatada minimamente no conceito da lei, que por sua vez nos leva à percepção de que existe um olhar de Deus para a história, que a gente aprendeu na lição da semana passada como cosmovisão, e aí vem o sujeito que demonstrou isso na prática, o Cristo. As 4 lições anteriores são demonstradas na prática na vida de Jesus. Qual é o convite? Que a gente viva a mesma vida, que a gente viva o mesmo desenho, que a gente viva o mesmo formato de existência que Cristo viveu. Se isso ocorre, então sim, Deus se manifesta em nós e o processo da redenção se faz a partir de nós, que é a missão do cristão. Diga. Quando o senhor diz que nessa conversa com a mulher de a Fenícia, a lá Cananeia e Maria e a do poço samaritana, a gente pode dizer para você assim, mas Jesus ele sabia gerenciar a conversa, ter o controle, né? Mas na verdade volta naquilo que você sempre fala. Quando você vai conversar com alguém, você precisa ter o conhecimento do que o outro acredita e o conhecimento da sua verdade. Porque às vezes eu posso falar assim, não, eu vou ser como Jesus foi. Só que aí eu não tenho essa vivência com Cristo, do conhecimento, da vivência, para que essa pessoa com quem eu estou conversando veja esse amor em mim, porque Jesus terminou a conversa com elas e elas seguiram, né, convertidas, vou dizer assim. Nem todos, o jovem rico foi embora. Essa não é a questão, não é o resultado. A questão é quem colocou na boca de Cristo e na mente de Cristo o que devia ser dito. O resultado pouco importa. O resultado está na pessoa, não está em Cristo. O jovem rico foi embora, Nicodemos foi frustrado para casa,
Depois se converteu, mas naquele momento ele foi frustrado para casa. Então, a resposta ao apelo de Cristo não é a questão que importa, é se o apelo é correto. A resposta ao modelo não é o que está em discussão. O que está em discussão é a fala. Portanto, o que é importante dentro do modelo? O que é importante dentro do modelo é se eu tenho o mesmo espírito de Cristo, aquele que atuou em Cristo. O grande apelo para a lição dessa semana é observar a Cristo e entender por que ele foi quem foi, por que ele fez o que fez. Se a gente entender isso, a gente entendeu todo o fenômeno. Okay? Qual é o grande segredo? Eu preciso dessa lição de casa para as próximas lições fazerem efeito, fazerem sentido. Okay? Porque as próximas lições começam a entrar para a parte prática do processo. Na semana que vem vai trazer quais são as lições que a gente aprende do dia a dia de Cristo. E aí, para entender essas lições sem ter entendido de onde vinha o poder, não faz muito sentido. Vira competência humana, vira positivismo moderno. Ou seja, não há poder em nós para fazer as coisas. Há poder nele. Não há capacidade em nós para fazer as coisas. Há capacidade nele. Ah, significa que eu cruzo os braços e espero cair do céu as respostas prontas? Não, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se Deus não guiar esse conhecimento ou não inspirar para você dizer o que tem que dizer na hora certa, tudo isso perde o sentido. Vira puramente competência humana. Não faz sentido. Então, o meu desejo e o que eu espero para vocês é que a gente entenda isso e busque neste Cristo, nessa essência do Cristo, todos esses elementos de base para o que vem agora pela frente no resto do trimestre. Okay? Se você já deu uma sapiada, se não faz isso, dá uma sapiada nas próximas lições que vêm por aí, que são as aplicações de todo esse fenômeno. Okay? No mais, que Deus abençoe todos vocês, é o meu desejo para todos, até a vinda desse Cristo maravilhoso e a gente possa aí sim tirar o resto das dúvidas que a gente tenha e que nesse mundo ainda não serão sanadas. Amém. Nós tínhamos um combinado de um garoto que ia fazer oração final, é impressão minha? Tá sim, tá, tô aqui. Alô, Rodrigão. Você ora pra gente se despedir? Oro sim, vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio do Senhor se revelar a nós. Muito obrigado, Senhor, porque temos a chance de mesmo sendo imperfeitos, nos propormos a viver uma vida como o Senhor viveu. Na certeza, na garantia também que o Senhor nos deu, de que após passar essas lutas, nós teremos a vida eterna. Nós teremos a recompensa por decidir sofrer como o Senhor sofreu. Que o Senhor esteja conosco, nos dando força, porque para nós, seres humanos falhos e pecadores, isso não é fácil. Mas que o seu poder esteja em nós, que o seu Espírito Santo continue nos guiando para que possamos alcançar esse objetivo. Porque é somente com o seu poder que podemos conseguir. Esteja conosco no restante desse sábado também, que seja deleitoso e que seja um dia de repouso espiritual e uma festa para nós. Em nome de Jesus, pedimos e já te agradecemos. Amém.